Olha, nós já vamos dando sequência aqui na nossa programação, conforme nós anunciamos, teremos a presença hoje do Cassiano Schneider, a gente já vinha anunciando isso durante a semana, falando das manifestações que vão acontecer no dia 7 de setembro aqui na cidade de Timbó, não só na cidade de Timbó, as manifestações acontecerão aí por todo o Brasil e aqui em Timbó também teremos uma concentração aí na frente da Prefeitura Municipal, mas quem vai falar conosco sobre isso é o Cassiano Schneider. Muito bom dia, Cassiano. Bom dia, Aldair. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cultura Timbó. Muito bem. O que vai acontecer aí, então, no dia 7 de setembro? A gente vai ter, logicamente, o desfile cívico na parte da manhã, aqui na nossa cidade, as escolas, enfim, fazendo aquele tradicional desfile cívico, mas no período da tarde, então, a partir das 15 horas, uma concentração aí na frente do Paço Municipal, da Prefeitura Municipal. Qual é o objetivo desse chamamento aí às pessoas para participarem desta manifestação, Cassiano? Então, Odair, as manifestações aqui em Timbó, né, em defesa da pátria e dos valores da bandeira do Brasil, eles acontecem já há muito tempo, né, há alguns anos. Praticamente em todos os anos foram realizadas manifestações, não só em Timbó também, como em várias cidades do Brasil, né? E assim como aconteceu no ano passado, né, haverá então, dessa vez, em 2022 também, a manifestação do 7 de setembro, que tem como propósito, né, 4 pautas principais, né? Primeiro, obviamente, a comemoração do bicentenário da independência do Brasil, né, dos 200 anos da independência do Brasil, e a defesa das liberdades individuais dos cidadãos, né? A segunda pauta é a defesa, né, de eleições mais transparentes, que inclusive foi também a pauta da manifestação do ano passado, quando nós defendemos publicamente a aprovação do voto impresso auditável, né? Também a defesa da democracia e do pleno funcionamento das instituições e, por último, também defender e exaltar, né, a bandeira do Brasil. E os símbolos nacionais aí, todos também sendo exaltados a partir dessa manifestação. Manifestações que devem acontecer aí nas principais cidades do país e se espera, inclusive, que São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que essas manifestações sejam gigantes. Com certeza, Aldair, principalmente as capitais brasileiras, né, em especial São Paulo, na Avenida Paulista, né, Rio de Janeiro na Orla de Copacabana, Brasília, né, Salvador. Então, as capitais dos maiores estados brasileiros, geralmente, historicamente, produzem uma grande concentração de público nessas manifestações do dia 7 de setembro. Mas o engraçado e é curioso, né, que aqui em Timbó, por mais que seja uma cidade de pequeno porte, né, com seus aí 47 mil habitantes, historicamente ela sempre concentrou muitas pessoas, proporcionalmente à sua população. Então é uma das cidades com maior concentração de público em manifestações em favor da pátria do país. Proporcionalmente ao número de habitantes, com certeza. O Cassiano, eu escutei, até fiquei abismado, né? Mas ainda tem coisas que deixam a gente abismado quando tem vindo aí do Supremo Tribunal Federal. Mas que cidades como São Paulo, por exemplo, haverá a presença de snipers. Né, eu estava comentando antes por aqui, porque essas manifestações, elas devem ser com muita baderna, né? Deve ter muita quebradeira para que o Supremo, o TSE, escale snipers para estar cuidando da população. Isso não seria uma forma de tentar amedrontar a população? Pois é, Odair, o que parece é que falaram para os tribunais de justiça do Brasil que quem iria organizar as manifestações era o MST. Só pode, né? Porque se o MST fosse organizar, obviamente precisariam de snipers para proteger a população participante. É uma vergonha, né? Um absurdo. Nunca houve, em todas essas manifestações, nunca houve nenhum ato de violência, né? Factível, nenhum ato de violência concreto nesses eventos. Todas essas manifestações, esses movimentos, eles foram absolutamente pacíficos, né, em todo o país, né? A gente vê aí, pode buscar as notícias das manifestações dos anos anteriores. Nunca houve atos de violência, nunca houve mortes, nunca houve agressões físicas, exceto um caso ou outro pontual que acaba acontecendo, mas entre 2 ou 3 pessoas, mas que nunca chegou a ser nem notícia, matéria de notícia, porque de fato era algo muito pontual. Agora, as manifestações sempre foram pacíficas, sempre tranquilas, e
aqui em Timbó, principalmente, sempre foi assim e será também agora em 2022. Ah, será assim. E qual é a programação ali pro dia 7 de setembro, Cassiano? Agora, como nesse ano vai haver o desfile cívico, né, que no ano passado não aconteceu em função da pandemia, então nesse ano a manifestação do 7 de setembro será realizada na parte da tarde, a partir das 15 horas, em frente à Prefeitura Municipal de Timbó, né? Inicialmente haverá a concentração de pessoas, onde serão entoados os hinos nacional e da independência, né? E também será realizada a oração do Pai Nosso, para que ele abençoe também, né, todas as pessoas que estão ali presentes, né, e que estão com o propósito de defender, então, os valores do Brasil. E aí, logo após a oração do Pai Nosso, né, será então dado algumas diretrizes em relação à passeata que acontecerá na sequência, e então partiremos caminhando e com veículos, né, quem quiser participar com veículos, jipe, caminhão, como das outras vezes também poderá participar no meio, né, formando um bloco, um pelotão no meio do desfile. Então, percorreremos a Avenida Getúlio Vargas, iremos até a Rua Julius Jacobsen, onde dobraremos à esquerda, e aí retornaremos pela Avenida 7 de Setembro, passando pela Rua da Delegacia e retornando à Praça da Prefeitura de Timbó. Certo. E esse bloqueio de pista será em meia pista, nos dois sentidos, tanto na Getúlio Vargas quanto na 7? Ou terá uma alteração no trânsito naquele momento? Como é que está essa... Haverá uma alteração no trânsito porque toda a passeata, não só a concentração inicial, mas a passeata ela será supervisionada pelo Demutran, né, pelo Departamento de Trânsito de Timbó, que já foi solicitado para o ato e já foi autorizado, e também pela Polícia Militar, né, cujo batalhão recebeu um ofício já há cerca de 30 dias e também estará supervisionando e cuidando de toda a passeata até a chegada. Certo, mas nesse sentido, então, no momento da manifestação, no momento só para a gente deixar esclarecer isso também para a população, não será total, não terá o impedimento total do trânsito, vai ser o meia pista terá ou terá o impedimento total no trânsito naquele momento? No momento da passeata haverá o impedimento total. Pelo trecho que está sendo percorrido, não haverá passagem de carros naquele momento, né? Certo, Será certo. feito e aí depois por onde está passando. Depois que passou, por exemplo, a Getúlio Vargas, eles liberam novamente a pista. Certo. Enquanto estivermos voltando pela 7 de setembro, fecha-se a 7 de setembro especificamente para a caminhada e depois, novamente, é reaberto, então, a pista do 7 de setembro, assim como foi no ano passado. Certo, até porque existem rotas alternativas aí, será um momento mais curto aí, no momento em que estiver acontecendo a concentração, a Getúlio Vargas naquele trecho na frente da prefeitura, certamente será interditado, mas dá para você passar por trás ali pelo Rui Barbosa, fazer esse contorno, e depois no momento em que a Getúlio Vargas estiver fechada, isso vai ser aí saindo ali da prefeitura até chegar, dependendo do número de pessoas, no máximo uns 10 minutos, 15 minutos no máximo aí, fechamento da avenida, porém, como é na Julius Jacobsen ali que vai entrar, ainda tem a passagem ali por trás do pavilhão, tem a rua Luiz Benz ali, você consegue ainda fazer o contorno, né? O trânsito vai acabar acontecendo normalmente. Exatamente. Principalmente durante a passeata, né? Será, no caso, fechado a pista, né? As pistas serão fechadas principalmente durante a passeata, que é quando haverá toda a caminhada, inclusive com comboios de veículos, né? Participando ali da passeata. Porém, na concentração, seja a concentração inicial principalmente na concentração final, em alguns anos, né, em algumas manifestações, quando a reunião de público não era tão grande, fechava-se meia pista e aí permitia-se a passagem pela pista da direita na Getúlio Vargas em frente à prefeitura. Eu acho que daí vai muito do critério da própria PM, do próprio Demutran, no momento, medir a temperatura, verificar o tamanho, né, do número de pessoas participando do ato, sendo um número como foi no ano passado, que foi um número acima da expectativa, provavelmente fecha-se a avenida temporariamente para não causar nenhum transtorno, né? Muito bem, fica o convite aí para quem tiver interesse em participar dessa manifestação, vai acontecer a partir das 15 horas ali na frente da prefeitura, então, com essa pauta que daqui a pouco o Cassiano vai reforçar qual é a pauta e qual é o motivo, né, de o pessoal estar se reunindo nesse dia 7 de setembro. A gente tem acompanhado informações também, Cassiano, aproveitando sua presença aqui, você que é uma pessoa ativa aí também, politicamente falando, não na política, mas politicamente falando,
uma manifestação de uma autoridade lá de São Paulo. A autoridade trata-se de um promotor de justiça que, inclusive, é membro lá do Conselho do Ministério Público lá de São Paulo, e ele se manifestou ontem numa entrevista. Eu até trouxe um trecho da entrevista dele aqui, um trecho curto, mas onde ele se manifestou assim muito veementemente contrário a esse ordenamento ali do TSE da proibição do uso de celulares durante o período de votação. Ele disse que é uma lei que não encontra, não é uma lei, né? É uma interferência do TSE que não encontra nenhum embasamento jurídico e constitucional, e abertamente diz que é totalmente contra isso, e inclusive disse que lei que não é constitucional não deveria nem ser cumprida. E como é que você está vendo essa situação? Olha, eu acho que essa é uma das decisões mais lamentáveis, né, tomadas recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu acompanhei a entrevista, parte da entrevista do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, falando sobre o tema, inclusive falando com bastante contundência, né, parecendo até que fazia questão de estar pronunciando aquelas palavras para ver o que a população brasileira estava achando, né, do que ele estava dizendo, de que não seria permitido entrar com o celular, né, durante a votação. E o que nós temos a dizer sobre isso, além de lamentar essa medida, né, Odair, é que isso é absolutamente inconstitucional. Né? E eu já digo de antemão, né, eu vou votar com o celular, né, e ninguém vai tirar o meu celular na hora de votar, porque eu estou do lado da Constituição. A Constituição é muito clara, a legislação ela não deixa a pessoa ser revistada, quer dizer, o ato de ser revistado já é um absurdo, né? É um descalabro, isso não existe, nunca aconteceu no Brasil. Então as pessoas elas têm direito de entrar, né? Direito de entrar com o seu celular, com o seu documento, com a sua caneta, pode entrar, faz a inscrição ali na hora, assina o nome, vai lá e vota na urna, né? Então, Alexandre de Moraes, presidente do TSE, disse no seu pronunciamento que o mesário que está ali, né, acompanhando a votação, é uma autoridade. E ela tem uma autoridade pública federal e tem poder de polícia. Mentira, não tem poder de polícia, né? O mesário não tem poder de polícia, então ele não pode, de maneira alguma, barrar a entrada do eleitor que quiser entrar com o celular. E muito menos chamar a polícia, né? Isso não existe absolutamente em nenhuma outra ocasião nas eleições brasileiras isso aconteceu porque a pessoa portava um celular. Então, as pessoas que quiserem ir com o celular podem ir tranquilamente porque saibam que vocês estão amparados pela lei federal. Muito bem, o nosso querido Rudi Spies, sempre participando aqui da nossa programação, a manifestação dele aqui também é pertinente. Ele diz, tudo bem, em um país onde fala-se muito de repressão e direitos de liberdade, é muito estranho termos um tempo político obrigatório, né? Então, por ali a gente já vê que não há liberdade, porque é obrigatório ter o horário político, né? Em tal hora a rádio precisa passar, tal hora precisa passar. Então, por ali a gente já vê que liberdade mesmo, de fato, não é bem assim, né, Cassiano? Com certeza, Odair. Na verdade, a liberdade do cidadão no Brasil ela tem sido tolhida, né? Nos últimos tempos, tem sido ceifada de várias formas. E quando se trata da questão eleitoral, isso acontece com muita frequência, né? Principalmente sob, né, a gestão do TSE agora com Moraes e também anteriormente com o Fachin e com o próprio Barroso, né? Anteriormente. Então, é um absurdo, né? Porque primeiro que quando eles falam propaganda eleitoral gratuita, né? Isso é uma fake news, né? Porque não é gratuita. Ela está sendo paga porque as televisões, elas cobram, né? Para transmitir, para rodar essas propagandas. Então isso está sendo pago com dinheiro público. Provavelmente com o fundo partidário, o fundo eleitoral. Então, que também é mais é mais um absurdo, né? Que se criou agora recentemente no Brasil. Então, enfim, não existe horário eleitoral gratuito, isso é pago com impostos, né? E se é obrigado a transmitir, então, de fato, vai contra também o princípio da liberdade de se reproduzir o que se bem entender. Um outro detalhe é o voto obrigatório, né? Quer dizer, muitos países, muitas democracias já avançadas, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Que talvez seja a democracia mais exemplar do planeta, o voto não é obrigatório. Você vota se você está a fim de exercer a sua cidadania. Aqui no Brasil, não. No Brasil, você é obrigado a votar. Se você não votar, você paga uma multa. Quer dizer,
você nunca vai encontrar unanimidade na vontade de exercer cidadania, na vontade de escolher um candidato para governar o seu país ou a sua comunidade. Sempre vai ter pessoas que são mais alheias ao processo político e outras que são mais ativas. Isso é normal, isso a gente encontra aqui em qualquer bairro, qualquer cidade. Então, se você obriga a pessoa a votar, você está dizendo para ela o seguinte, está fazendo ela pensar o seguinte, poxa, mas eu não quero votar em ninguém, para mim, quem for eleito, tanto faz. Então, o primeiro que comprar o meu voto, eu voto. Entende? Isso estimula Facilita. a compra de votos. Isso é péssimo para o processo eleitoral. E até tem um outro ouvinte aqui que está colocando também, quanto ao celular, vejo que para evitar repreender o eleitor, ou seja, tem candidato que querem a filmagem do voto, ou seja, ter a certeza de que o voto foi comprado e confirmado. Mas aí também quem, né, se sujeita a vender o voto e ainda se sujeita a passar uma imagem, né, do voto para confirmar lá para o tal candidato que votou, também aí não tem nem o que falar, né? Não, eu acho que daí é o livre-arbítrio, né, Odair? Cada um assume a responsabilidade pelos seus atos. Agora, a gente não pode criar uma regra com base nas exceções. Exatamente. Né? E o que o próprio procurador falou ontem na entrevista, ele disse o seguinte, olha, o voto é secreto, então se você vazar o seu voto, aí você aí tá cometendo crime. Então você vai ser punido por esse crime. Agora, é como você falou, querer punir todo mundo por conta de alguém que poderia lá e filmar o seu voto, né? É o crime presumido. Eles estão presumindo que todo mundo que vai entrar na cabine para votar está sendo presumido como bandido. Exatamente. Que vai lá, né, vai lá para filmar o seu voto. Exatamente. Até um outro detalhe também sobre essa questão de liberdade e de falta de liberdade, Odair. A gente tem visto agora, né? Não aconteceu em 2018, mas está acontecendo agora, né? Talvez por uma coincidência, porque Moraes esteja presidindo o TSE. Mas a questão é que muitos outdoors, né, do presidente da República foram colocados aqui na região e agora eles estão sendo tirados. A lei eleitoral, de fato, a rigor, ela diz que não se pode fazer propaganda eleitoral em outdoors, né? Mas o entendimento que se tinha até então era de que os partidos não poderiam colocar outdoors, eles não poderiam colocar propagandas porque outdoor não era mais veículo eleitoral, né, de propaganda eleitoral. Isso já faz tempo, já faz mais de 10 anos que é assim. No entanto, a população está colocando por livre e espontânea vontade. As pessoas colocam a foto do candidato, principalmente do presidente da República, né? E colocam a foto dele lá e colocam Deus, pátria e família, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E estão colocando isso por conta própria, né? Quer dizer, o candidato não tem nada a ver com isso, as pessoas estão colocando por livre e espontânea vontade e o TSE está lá ordenando a retirada desses outdoors. Eu acho que aí é que a gente percebe que existe realmente o cruzamento, né, de uma linha de liberdade. A partir do momento que você diz que você não pode se manifestar de maneira nenhuma, porque você não tem nada a ver com o candidato, com a coligação, com a organização da campanha do candidato. Você está fazendo porque você apoia e você quer demonstrar. Né? Independente de quem fosse, para qualquer candidato. Para qualquer candidato, independente. Certamente o candidato Ciro Gomes, lá no Ceará, na terra dele, talvez também tenha tido um outdoor lá, só que como é muito local, né? Ele é um candidato mais regional e isso não aparece aqui pra gente, mas cada candidato tem os seus eleitores. Então, assim, por mais que seja proibido veicular propaganda partidária em outdoor, eu acho que o cidadão, ele não é um agente da campanha publicitária do candidato, ele é uma pessoa isolada, uma pessoa independente. Então, ela não deveria ser proibida de fazer cerceada, isso, entende? Né? Então, assim, eu acho que é esse tipo de ato, esse tipo de proibição que começa realmente a simbolizar ainda mais a quebra da nossa liberdade. Muito bem, liberdade de posicionamentos ultimamente ocorre mais acirrada nos mandos e desmandos do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Nosso querido Bremer Júnior se manifestando por aqui. Fica aí o convite, então, para o dia 7 de setembro, a partir das 15 horas, manifestação em frente à Prefeitura. Exatamente. Reforçando, então, o convite, Odair, a partir das 15 horas, nesse dia 7 de setembro, quarta-feira, em frente à Prefeitura de Timbó, vamos nos manifestar, vamos protestar, expressar a nossa opinião contra tudo de errado que está acontecendo e defender aquilo que é o elemento mais abençoado da nossa pátria, que é a liberdade. Contamos com vocês e vamos juntos fazer uma